Bom dia, tá começando mais um episódio da Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, boa quarta-feira pra você. E hoje no penal, a PGR disse ao STF que o plano de golpe já estava em curso e não dependia de decreto do Bolsonaro. E no direito do trabalho, o TST mandou indenizar o agente demitido por suspeita de celular em presídio, com justa causa revertida. No penal, a CPMI do INSS pediu ao STF a prisão preventiva de 21 investigados por fraudes em benefícios. No cível, sob chuva forte em Betim, motorista de Renegade não guardou distância e vai reembolsar aproximadamente R$ 6.500 à seguradora. No processual penal, o STJ, por 3-2, anulou o júri que condenou Adriana Vilela e vai ter um novo julgamento. E segue o caso Ramagem. Ele negou chefiar a BIM paralela ou orientar Bolsonaro. A defesa fala em provas frágeis e cadeia de custódia. E olha só, Laísa, ontem a gente comentou que hoje iniciaria o julgamento do Bolsonaro e o pessoal está ansioso aqui com as notícias que a gente vai trazer sobre esse julgamento. O Renato comentou, ansioso para ouvir amanhã o resumo do julgamento que se inicia hoje. E a Ana também, que comentou aqui que não quer perder por nada o resumo que a gente vai trazer hoje. E não se preocupem, Ana e Renato, porque a gente trouxe aqui um resumo com tudo explicado para vocês, para a gente deixar tudo atualizado. E sempre que sair novidade jurídica, você encontra aqui na Law Letter. Bora pro episódio. Bom, e já vamos começar trazendo informações do julgamento de Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, afirmou ao STF que a tentativa de golpe de Estado já estava em curso e não dependia de um decreto formal de Jair Bolsonaro para se caracterizar. Segundo a PGR, reuniões de cúpula, campanhas de desinformação e até rascunhos de decretos evidenciam um plano estruturado para atacar a democracia. Para a Procuradoria, não se tratou de hipótese, mas de movimento real, sustentado por ações coordenadas que teriam atingido o ápice nos ataques de 8 de janeiro. O órgão citou ainda o chamado Plano Punhal Verde-Amarelo, que previa medidas extremas como prisão e eliminação de ministros do STF. O julgamento ele segue em andamento e o cronograma está completo na nossa newsletter. E falando de Bolsonaro, Victor, você sabe o que, segundo a PF, pode separar Jair Bolsonaro de uma possível fuga? Não, o quê? Uma queda de internet. Isso porque a tornozeleira não garante nada sozinha. E esse foi o alerta justamente enviado ao STF. Para tornar a prisão domiciliar realmente efetiva, seria preciso colocar agentes dentro da casa do ex-presidente. E isso escancara um dilema. Como vigiar um ex-presidente que mobiliza apoiadores, vive cercado de aliados e mantém influência política? Para os investigadores, não é só evitar uma fuga física, é conter o risco de um movimento que pode abalar a estabilidade institucional, uma fragilidade que pouca gente imaginava. Quer saber mais os bastidores dessa tensão? Então fica ligado na nossa Criminal Letter que sai hoje às 11 horas. Você não vai querer perder, o link está na descrição. Vamos então voltar para as nossas notícias com o direito do trabalho. Lá em Manaus, uma empresa de gestão prisional foi condenada pelo TST a indenizar um agente de ressocialização demitido sob a suspeita de facilitar a entrada de celulares no presídio. Como não havia provas, a justa causa ali acabou revertida para dispensa sem motivo. Para o tribunal, a acusação de improbidade sem base concreta viola a honra e a reputação do trabalhador. A falta de elementos objetivos para sustentar a punição máxima pesou na análise. A empresa não comprovou a falta grave atribuída. Com a reversão, o profissional receberá R$ 5.000 de indenização, sem danos morais adicionais. O foco dessa decisão esteve no excesso da acusação e nos efeitos reputacionais de uma justa causa desamparada por provas. O relator destacou que a reversão da justa causa por ausência de provas enseja reparação civil automática, em respeito ao direito de defesa e à dignidade do empregado, sinal claro de que suspeita sozinha não sustenta a medida extrema.
Ainda com o direito do trabalho, agora uma outra notícia, um outro caso. A Justiça do Trabalho condenou a Volkswagen a pagar 165 milhões por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão em sua fazenda lá no Pará, nos anos de 1970 a 1980. Além do valor, a montadora terá de reconhecer publicamente a responsabilidade e pedir desculpas formais aos trabalhadores e à sociedade, medida que busca dimensionar o dano para além do aspecto financeiro. Segundo o MPT, trata-se da maior condenação da história brasileira em casos de trabalho escravo. Um recado claro de que tamanho corporativo não blinda contra a fatura judicial. No bastidor, já tem quem brinque com manual de compliance retroativo. Mas a mensagem é séria: responsabilização histórica e sinalização pedagógica para toda a cadeia produtiva. E aí surge a pergunta: o que o caso Volkswagen revela sobre o mercado de trabalho no Brasil? Quem responde pra gente é Igor Coelho Costa Cruz, advogado trabalhista, especialista em Direito e Processo do Trabalho, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Paraíba e professor do CERS. Olha, essa decisão contra a Volkswagen é um marco histórico para a Justiça do Trabalho aqui no Brasil, porque ela mostra que práticas de trabalho análogo à escravidão, mesmo que ocorridas no passado, podem gerar, sim, responsabilização no presente. E isso traz uma mensagem muito forte para todas as empresas que atuam no país. Eu me chamo Igor Cruz, eu sou advogado do trabalhador e eu vejo nesse caso um duplo recado. Para os empregadores, é indispensável ter programas de compliance trabalhista e socioambiental sólidos, fiscalização de fornecedores, parceiros e toda a cadeia produtiva. E não adianta alegar desconhecimento. A responsabilidade é objetiva e a omissão pode custar muito caro quando se fala em indenizações, reputação e até mesmo nas relações com investidores internacionais. E para os trabalhadores, a lição é a de que a denúncia é a ferramenta mais poderosa contra a exploração. Buscar o Ministério Público do Trabalho, sindicatos e órgãos de fiscalização é o caminho para não permitir que situações semelhantes se repitam. E essa condenação deixa uma mensagem clara: a dignidade humana não se negocia, não prescreve e não pode ter relativação em nome do lucro. Eu agradeço pelo convite e deixo aqui o meu Instagram, @IgorCruzAdvogado, e é lá onde eu compartilho mais conteúdos sobre a defesa dos direitos dos trabalhadores. Ótima fala do Igor, acrescentou muito, esclareceu muito pra gente. E agora, Victor, uma outra pauta aqui. E se existisse uma calculadora capaz de prever quando seus honorários podem ser recebidos? Já imaginou? Tipo, eu insiro os dados básicos do processo e em pouco tempo eu tenho uma estimativa baseada nas estatísticas do CNJ? Sim, é isso, é exatamente isso. E essa ferramenta, ela existe, ela é totalmente gratuita. A JusCash já ajuda milhares de advogados com essa ferramenta. Para você ter aí mais clareza sobre recebimentos, para focar no que importa, exercer a advocacia. Então não perde tempo, experimente agora, o link está na descrição do episódio. A CPMI do INSS aprovou o envio de um pedido ao STF para decretar prisão preventiva de 21 investigados por participação em um esquema de cobrança ilegal de mensalidade sobre benefícios previdenciários. A proposta passou por 26 votos a 1. O requerimento, de autoria do deputado Alfredo Gaspar, reúne indícios colhidos em investigações da Polícia Federal e da CGU e descreve um esquema que atingiu aposentados e pensionistas em todo o país. Agora caberá ao ministro André Mendonça, relator no STF, decidir se escolhe a solicitação da CPMI para converter os investigados em presos preventivos, medida que, segundo o pedido, busca assegurar a ordem pública e a continuidade das investigações. Agora, com um contexto aqui bem rápido para vocês. A CPI é criada em uma única casa, na Câmara ou Senado, e exige apoio de 1/3 dos membros, 171 deputados ou 27 senadores. CPMI envolve Câmara e Senado juntos, com 1/3 de assinaturas em cada casa. Ambas têm poderes de investigação semelhantes aos de autoridades judiciais, como convocar testemunhas e requisitar documentos. Enquanto a CPI atua isoladamente, a CPMI reforça a legitimidade ao unir as duas casas do Congresso, favorecendo uma apuração mais ampla e equilibrada, o que ajuda a dar lastro político e institucional ao pedido, que agora está nas mãos do Supremo. Então a gente segue aguardando a decisão do relator do STF.
E ela define o próximo passo do caso e o alcance imediato das medidas contra os investigados. A 13ª Câmara Civil do TJMG manteve a condenação que obriga um motorista de um Jeep Renegade a reembolsar mais de R$6 mil à seguradora, após bater na traseira de um Voyage durante forte chuva lá em Betim. Segundo o acórdão, a colisão decorreu da falta de distância de segurança, mesmo em cenário climático adverso. A alegação de que a vítima teria freado bruscamente não se sustentou diante do laudo pericial e das provas fotográficas. O relator desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata destacou que o conjunto probatório foi suficiente para demonstrar a responsabilidade do condutor e fundamentar o ressarcimento. A seguradora exerce legítimo direito de regresso para reaver o que pagou pela reparação do veículo danificado. Posicionamento preservado pelo tribunal ao reconhecer a imprudência do motorista na condução sob chuva. E bora com o direito processual penal. No julgamento do chamado Núcleo 1 da tentativa de golpe, Alexandre Ramagem negou ter dado ordens em uma suposta ABIN paralela, orientado Jair Bolsonaro. Seus advogados classificaram as provas como frágeis e sem validade processual. Entre os elementos citados está o arquivo presidente.docx, além de mensagens de celular que, segundo a defesa, não comprovam a atuação de Ramagem. Também foram apontadas falhas na cadeia de custódia das evidências e questionamentos quanto à autenticidade dos materiais reunidos no inquérito. Por outro lado, o Ministério Público sustenta que o deputado participou da estrutura voltada à fraude de investigações e ataque ao sistema eleitoral. A defesa afirma não haver vínculo direto ou indireto entre Ramagem e os atos investigados. O STF seguirá analisando os argumentos para decidir se aceita ou não a denúncia. Bora para a nossa última notícia do dia com processual penal. O STJ anulou por 3-2 o júri que havia condenado a arquiteta Adriana Vilela a 61 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato dos pais e da empregada da família, no chamado caso da 113 Sul. A decisão reabre a discussão sobre a validade do julgamento popular realizado no tribunal do júri. A defesa alegou cerceamento de defesa, sustentando que só teve acesso a provas relevantes no 7º dia do julgamento. Esse ponto foi apresentado como decisivo. Sem conhecer integralmente o conteúdo probatório no tempo adequado, a defesa não teria conseguido atuar de forma efetiva perante os jurados. Acolheram recurso os ministros Sebastião Reis, Antônio Saldanha e Otávio Toledo. Pela manutenção da condenação, votaram Óger Fernandes e Rogério Schietti. Prevaleceu, portanto, o entendimento de que houve falhas processuais suficientes para comprometer a validade do veredito. Com a anulação, o processo volta à pauta e um novo júri será necessário. Mais um capítulo em um caso que se arrasta há anos. A medida não absolve nem condena, apenas determina que o julgamento seja refeito, desta vez observando integralmente as garantias processuais. Aqui entram 2 pilares do processual penal, então já anota aí. O contraditório, que assegura às partes conhecimento e possibilidade de manifestação sobre todos os atos do processo, equilibrando acusação e defesa. E a ampla defesa, que garante o uso de todos os meios legais, provas, testemunhas, perícias e recursos para proteger o acusado. A ampla defesa abrange o contraditório e dá lastro a todo o exercício defensivo. Quando esses princípios são violados, pode haver nulidade do processo ou do ato contaminado. Em termos práticos, é sobre garantir o essencial, um julgamento justo e o equilíbrio entre as partes. E nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nesta quarta-feira. Quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada, a Paula, Dali Viegas, Ana Santos, Luiz Eduardo, Yuri Júlio, Bela, Fabrício Menezes, Lara Cardoso, Amaral Damares, Guilherme Chaves, Gustavo Henrique, Ciborgue, Rodrigo Lopes, Eduardo Borges, Miguel, Renato Martoni e Felipe Calou. Muito obrigado a todos que comentaram. E já deixa aí o seu comentário sobre o que você está achando desse julgamento. E não esqueça de bater o seu ponto aqui também. Isso aí, a gente também quer ver vocês marcando a gente lá no Instagram, no @lol.lera. A gente sempre olha a interação e a gente gosta demais. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!